um prazer estar aqui, sempre falar de orçamento, né, na assistência é um desafio. É sempre uma caixinha de surpresa que a gente vai ouvir de pergunta, né, de consideração. Eu preparei uma apresentação bem com os conceitos fundamentais sobre as emendas parlamentares, e na apresentação tem vários links, né, para o pessoal depois, né, buscar esses links e aprofundar os seus conhecimentos, tanto os links onde eles vão encontrar a fundamentação legislativa das emendas, quanto os links onde eles vão encontrar os sistemas operacionais, né, se eles forem, né, de conselheiros a técnicos, enfim, a gente sabe que é possível, né, esse movimento, né, dos técnicos e dos trabalhadores do SUS enquanto conselheiros. Também. Que bom, você já colocou aí. Então, vamos lá. Ficou uma apresentação um pouco grande, mas eu não vou me deter tanto no conteúdo dela, né? Como eu falei, foi muito mais para o pessoal ter um material de apoio para poder pesquisar depois do que para a exploração dele como um todo, né? Eu começo perguntando, né, se as emendas parlamentares ela é uma alternativa ou uma armadilha para o SUS. Essa pergunta é proposital porque a gente, quando fala do SUS, enquanto política pública, a gente fala principalmente do avanço que a gente teve, né, deles ter o cofinanciamento garantido via fundo a fundo. Hoje, nem tanto, né, com continuidade assim, a gente tem aí um histórico de atrasos, né, um histórico de diminuição dos recursos do governo federal, mas o fato é que sim, ter um cofinanciamento fundo a fundo contínuo foi uma conquista do SUS. E aí, nos últimos anos, né, a gente observou uma explosão de emendas parlamentares. Claro que isso não é restrito ao SUS, né? Isso está presente em várias políticas públicas, mas no SUS isso tinha diminuído significativamente, né? E aí, nos últimos 3 anos, 4 anos, pelo menos, isso aumentou e aumenta. O desafio, né, para o técnico, para as secretarias municipais de assistência, darem conta do peso da burocracia, porque aqui a gente, por exemplo, fala em 2 sistemas de acompanhamento das emendas, né? Um é vou mostrar eles aqui no final da apresentação, e além desse desafio, tem o desafio do próprio controle social, porque assim, já é difícil você entender a lógica do fundo a fundo, tendo recursos ali já previstos, né? E aí você acrescenta um elemento de emendas parlamentares, né? Nessa aprovação, nesse acompanhamento dos conselhos municipais, isso torna a vida dos conselheiros um pouco mais difícil. E o terceiro elemento, que é um pouco mais complexo e um tanto quanto ideológico para quem está nessa luta por um orçamento próprio, é o fato, né, das emendas privilegiarem, né, as articulações político-partidárias, né? Então, a gente observa que os municípios em que os gestores são mais articulados politicamente acabam tendo aí um privilégio de receber essas emendas parlamentares e não necessariamente, né, são os que mais precisam ou os que melhores vão fazer o uso daquele recurso dentro do SUS. Mas vamos lá, isso aí a gente deixa para o final e deixa também para quem pensa diferente, né, também colocar isso depois para vocês. Pode passar, pessoal. A gente tem aqui, né, primeiro, a questão da definição das emendas parlamentares. Então, assim, emenda é algo que está previsto na Constituição, né, não é algo novo, né, mas ele tem uma característica que é essa, né, que é uma oportunidade. Sempre quando a gente fala do orçamento público, o orçamento sempre é definido pelo executivo, né? São os presidentes, são os governadores, são os prefeitos, por meio dos instrumentos que é o PPA, a LOA. E aí, as emendas é a oportunidade que o legislativo tem, né, de influenciar no orçamento público, porque as emendas, como o nome já diz, é uma emenda à proposta de lei orçamentária anual. Então, ele vai lá e diz, olha, eu quero emendar isso aqui, eu quero colocar mais recurso aqui, menos recurso aqui. Então, é isso. Na verdade, é um jogo entre o executivo e o legislativo e a oportunidade, né, no caso aqui das emendas da União, que deputados e senadores têm de atenderem os seus representantes, né? Pode passar.
Aqui a gente chama logo atenção para as emendas individuais, não que exista só essa, a gente vai falar de todos os tipos de emenda, da classificação, mas as emendas individuais são aquelas que mais são utilizadas na política de assistência social. Então, normalmente, né, o nome já diz, é um parlamentar que vai fazer uma proposta, né, para determinado território. Normalmente, né, eles vão fazer essa proposta lá para territórios que são bases eleitorais, né, desses parlamentares. Então, a gente chama de emenda individual, que vai, inclusive, com o nome do parlamentar que fez a proposta, e cada parlamentar pode fazer até 25 emendas, né? E aí depois tem uma questão de valores, que a gente não vai aprofundar aqui. Pode passar? Ô, Diana, a gente vai deixar as Sim. perguntas para o final, então? Pode, ou não, estamos tão poucos. Se quiser falar, eu acho que pode ser mais dinâmico. Não, eu queria saber, porque eu tenho medo depois de esquecer, né, e virem outras questões. Eu Uhum. queria saber se tem um período certo para os deputados, enfim, eles fazerem as propostas de emendas. Por que que eu estou perguntando isso? De forma a que, por exemplo, o próprio conselho possa se antecipar e chegar junto do seu vereador, no caso do município, deputado, Uhum. enfim, para ver essas emendas, porque o que tem acontecido, normalmente, chega para o conselho simplesmente para aprovar. O conselho não tem Uhum. nenhum tipo de interferência, nem de diálogo, até para dizer, olha, essa emenda não procede, olha, aqui tem prioridade. E no Rio de Janeiro, eu tenho percebido que a maior parte das emendas chegam para as instituições socioassistenciais privadas, que a antiga RHC, a rede Uhum. histórica, né? E não é um quantitativo muito grande por os equipamentos públicos, né? Então, assim, eu não consigo entender como é que a gestão pública não consegue dialogar e conseguir essas emendas, né? Óbvio que tem a questão político-partidária, o que, que eles vão conseguir trocar com essas entidades, óbvio que tem. Mas só para você poder falar um pouquinho sobre isso, até para a gente poder traçar estratégias, né? Sim, Apesar de eu sim. ser contra a emenda parlamentar, ela é legal, mas eu não acho uma coisa correta. Mas, enfim, fato é que elas existem. Então, de que maneira que a gente consegue lidar com elas? Então, tem um período, sim, Celita. Esse período, normalmente, é no período de aprovação da lei orgânica, da lei orgânica, não, da lei orçamentária anual. Então, assim, é quando, né, vai ter aquele processo de votação do legislativo, da lei orgânica, é que são apresentadas as emendas. Então, esse movimento que você falou, de articulação, né, com os representantes do legislativo, ele tem que começar lá no início do ano mesmo, porque a lei é votada lá em agosto, né, junho, julho. Então, assim, a articulação tem que vir antes, né? Os conselhos, né, os próprios gestores da assistência, né, até mesmo os técnicos, né, que têm essa habilidade nessa articulação política, precisa chegar antes no legislativo, né, e pleitear, olha, eu tenho um levantamento, né, que inclusive muitas emendas vêm em que os municípios nem sabem que eles estão recebendo. Muitos deles, inclusive, perdem o prazo de ir lá e validar a proposta que foi feita. Então, assim, essa questão do prazo, tem uma planilha que está num desses slides aqui, que mostra como é que foi o prazo desse ano. E mais ou menos todos os anos é aquele dali o prazo que os municípios têm, né, para poder articular. Mas é uma articulação, como você falou, por exemplo, por que, que é a rede histórica que recebe mais? Porque a rede histórica, né, tem uma expertise de captação de recursos, não só das emendas, né, mas de outras fontes. O poder público, nem sempre, né, você vai ter ali alguns mais articulados, outros não, tem as brigas político-partidárias, que às vezes impede que um secretário, né, vá buscar um candidato que tenha uma emenda que interessa para ele, que tenha um tema que interessa para ele. Então, assim, são vários elementos que impedem que essa distribuição das emendas ela seja um pouco mais justa, né? Ainda que eu tenho reservas como você, né, com relação às emendas, apesar de elas serem legais também, mas assim, ela é um caminho de busca de recurso, né? Inclusive poderia ser de complementação
dos recursos do SUAS. Ela não pode, né, se tornar, como vem acontecendo nos últimos anos, uma substituição do recurso que deveria ser passado constantemente fundo a fundo. Mas uma complementação seria interessante ter, né? E aí tem um prazo, mas é isso, a articulação começa, vamos colocar assim, o cara foi eleito, a articulação com ele começa, se for para emenda, começa no dia posterior. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você vai falando, eu vou ficando com mais dúvidas. É o seguinte, por exemplo, você falou que tem um período certo, mas assim, eu tenho visto, eu não sei se por uma questão burocrática, não sei, pode ser, mas as emendas não chegam em bloco ao mesmo tempo, elas chegam no decorrer do ano, às vezes assim com um prazo curtíssimo, né? E aí eu fico nessa dúvida, se ela tem um período certo para entrar, por que que elas não entram em bloco? Essa é a primeira questão. A segunda questão é possível, principalmente essas emendas individuais, quando chega a emenda que vem lá do deputado para a instituição X ou para a ação Y, é possível, há tempo de troca no sistema, dialogar com ele e o próprio parlamentar trocar, ou depois que ele definiu, botou no sistema, não tem como trocar? Porque eu vejo que, às vezes, o parlamentar ele não, às vezes por falta de interesse, às vezes por falta de conhecimento, ele coloca uma emenda quando poderia ter colocado numa outra ação mais importante. E aí, se a gente consegue dialogar, talvez, se fosse possível, trocar aí essa destinação da emenda. É isso que eu queria saber, se é possível ou se não é possível mais. Então, primeiro a questão do acompanhamento, né? É o que você falou, não chega em bloco. Ela é votada em bloco. Então, o nosso acompanhamento precisa ser ali no momento em que ela está sendo proposta. Porque aí você vai saber, olha, o fulano propôs isso como emenda, vou acompanhar para ver o que foi aprovado pela comissão. O que foi aprovado pela comissão tem um tempo, né, para ser cadastrado no sistema pela equipe técnica do governo federal. Quando ele é cadastrado no sistema, tem até um prazo bom para que os municípios, né, e as gestões municipais possam ali validar a sua proposta, apresentar para o conselho, só que normalmente ninguém acompanha esse processo. Então, só acompanha quando o próprio parlamentar, né, um dos seus assessores, normalmente, liga para a gestão municipal e fala, olha, eu tenho uma emenda para você, se você não validar, vai perder em 10 dias. Normalmente é isso que acontece, né? Então, assim, existe um prazo, sim, mas existe uma defasagem no acompanhamento dessas emendas quando chegam. Nessa apresentação, eu coloquei lá um link que é de acompanhamento. Então, dá para vocês pesquisarem por município, por estado, né? O que tem de emenda para cada um desses municípios e em que status ele está, né? Se está no status ainda de cadastramento, se está no status de validação do gestor, se está no status de esperando o parecer do Conselho Municipal. Então, assim, o ideal é que a comissão de orçamento, né, a comissão do fundo do Conselho, passe a ter como proposta de trabalho um acompanhamento contínuo, né, dessas emendas, assim como as gestões também municipais, né, até antes do Conselho, precisaria fazer esse processo de acompanhamento. E a sua outra pergunta sobre mudança, né, de conteúdo, né? Por exemplo, a gente ganhou uma emenda de investimento e, na verdade, nesse momento a gente está precisando de uma de custeio. Uma vez cadastrada, ela não pode mudar, né? Não, isso não muda. Ela foi cadastrada ali, ela vai ter que ser aquela emenda. Por isso que é tão importante isso que você colocou. A articulação com o parlamentar tem que ser antes. Ele tem que saber, né, qual é a necessidade daquele município ou daquela instituição, para que, quando ele for cadastrar a proposta, ele realmente cadastre algo que vá fazer diferença ali para aquela instituição. Mas deixa eu te fazer outra pergunta. Olha só, tudo bem, veio a emenda. Digamos que ela tenha vindo para o equipamento público da alta complexidade, tá? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem diversos equipamentos por território. E aí, a gente se perceba a gestão que aquele equipamento da alta não tem tanta necessidade como um outro da alta num outro território. Você não mudaria, digamos, isso, mas poderia mudar o equipamento em si. Isso é possível? Ou também não? Nada pode ser mudado?
Não, tem algumas coisas que pode ser negociado, né? Porque nesse exemplo que você deu, era uma emenda, é uma emenda que é destinada ao poder público, né? Ao equipamento público. E Isso. aí, assim, você não vai mudar o destinatário e você também não vai mudar o conteúdo da emenda, você vai mudar o território em que ela vai ser aplicada. E aí vai depender, né, da articulação da secretaria com o parlamentar, porque aí vai ter que ser correspondência, no próprio sistema você vai ter que fazer a justificativa, por que tem que ser aquele equipamento e não o outro, e aí dependendo do tempo que essa emenda está lá para poder ser aprovado, você até pode fazer essas pequenas mudanças. O que é impossível fazer é você mudar o conteúdo. É isso que eu falei, assim, se for uma emenda de custeio, ela foi cadastrada como custeio, ela vai ser custeio. Se for de investimento, ela vai ser investimento para sempre. Agora, o restante é possível negociar. Agora, também não dá para negociar quando é uma emenda para o setor público e você está querendo que ela vá para uma instituição privada, e vice-versa. Isso o parlamentar não vai poder mudar depois, tá? Ah, tá. Mesmo que ele queira, ele não pode mais mudar. Não, ele não vai poder mais mudar. Tá. Porque, assim, E tem um trâmite. esse acompanhamento que você falou, qualquer pessoa da sociedade civil pode acompanhar através desse link que você colocou? Então, o link que eu coloquei é o link de acesso público, né? Ah, tá. Então, qualquer um pode ir lá e acessar, porque vai ver o status da emenda. É claro que você não vai ter ali todas as informações, porque quando você não vai poder cadastrar, você não vai poder, né? Quem tem a senha para poder mexer no conteúdo vai ser sempre a equipe, né, do governo federal e, no caso, a equipe do município. Mas acompanhar as emendas, saber quantas são, né, qual o objetivo, quem é que está sendo beneficiado nesse link aí dá para saber tudo. É bem bacana. Ah, que bom. É legal porque, por exemplo, pode ficar como proposta para a própria comissão de orçamento ter como pauta fixa, né, primeiro ponto de pauta, e aí ver tem, não tem, em que status está, porque eles não correm o risco de ficar muito, está tramitando em tal lugar. E aí já tem um Uhum, poder maior de acompanhar e até de negociar, né? exatamente. É uma ferramenta. Agora, o certo também, Celita, além desse acesso público, é criar um fluxo com a própria gestão, né? De quando ela receber uma proposta de emenda, ela compartilhar com o conselho imediatamente, porque às vezes a gestão fica muito tempo para poder desenhar o projeto. E aí, desse tempo que ela está desenhando o projeto, o conselho poderia também contribuir, né? E não no final lá da proposta, quando já está tudo pronto, e o conselho só dizer Ah, ok. mas isso não acontece. Isso não acontece. Aí eu já não sei se não acontece deliberadamente porque não quer, ou porque aquilo que você falou não costuma acompanhar, e aí quando chega, né, que o parlamentar, ó, tem lá, e tem tudo assim. Aí, normalmente, é uma assembleia até extraordinária, que não dá nem para esperar a próxima ordinária, né? Então, Eu aí já eu, vivi isso. eu desconheço. Pois é, eu desconheço no Conselho do Rio disso chegar com. Pode ter vários motivos, né? Vamos seguir. Se a gente. Aí aquilo que eu já falei, né, que o nome emenda não é uma coincidência, que quando a gente fala de emenda, a gente está falando, né, de uma alteração do projeto de lei, da lei orçamentária anual, né, e é uma possibilidade aí, né, de intervenção do legislativo no orçamento. As emendas, gente, tem uma legislação que eu coloquei aqui nos slides, que é até uma das primeiras, assim, porque ela tem todo o fluxo das emendas, né? Como se fosse um grande, como se fosse, não, é uma grande forma de organização das emendas, tem lá a definição de quem faz o controle, então, assim, quem for aprofundar nesse assunto é muito importante ler essa legislação. E sempre, nas apresentações da emenda, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, ela é que vai avaliar, né, se aquela emenda é legítima, né, se ela ali consegue compor aquele orçamento e vai fazer a aprovação final. Mas é importante a gente entender que tem trâmite, né, legal para que os deputados e senadores possam
apresentar as emendas, muito parecido com os nossos trâmites, né, de apresentação de projeto. Pode passar, pessoal. Posso fazer outra pergunta? Pode. Pode. Olha só. Ó, você falou, então, as emendas elas vêm para complementar o orçamento e chega naquele período, né, da votação e da aprovação. É possível, porque a gente sabe, né, que o financiamento e o cofinanciamento vem por blocos e tal. É possível, ao chegar lá no final, sabendo as emendas e o que chegou, porque às vezes o que chega do governo federal vem com atraso e tudo mais, do recurso fonte 100 do município, ele pode, por exemplo, tirar algum recurso que estava previsto no bloco da básica e jogar num outro bloco, tendo em vista o que ele tem dentro do fundo, por exemplo, que chegou de emenda. Então, digamos que às vezes vem um valor maior de emenda e aí ele joga com esse recurso. Ele é possível, ou o fato de ter já aprovado que seria naquela ação, ele não pode modificar? Então, o que tem de recurso da fonte 100, ele tem total liberdade para poder fazer essas alterações, né? De acordo com a sua avaliação de processo, de trabalho, de negociação também com as proteções. Então, assim, a fonte 100, ele pode fazer isso. Ele pode, inclusive, usar a justificativa, por exemplo, ele tinha lá na fonte 100, ia destinar esse ano um recurso para poder reformar o CREAS, reformar um CREAS. E aí chegou uma emenda, né, que ele vai poder utilizar para reformar esse CREAS. Ele pode pegar esse recurso da fonte 100, que era para esse destino, e investir lá no serviço, investir em outras situações. Isso com a fonte 100. Com os recursos fundo a fundo que ele recebe do governo federal e do governo do estado, ele pode fazer alterações sempre dentro do bloco das proteções. Então, assim, se ele tem lá recurso, né, um volume de recurso na proteção social básica, e ele ainda recebeu mais emenda parlamentar para a básica, ele vai ter que, né, movimentar aquele recurso fundo a fundo da básica dentro da básica. Ele não vai poder pegar esse recurso da básica do que ele recebe fundo a fundo e levar lá para especial, não, mesmo com a justificativa da emenda. Só com a fonte 100. A fonte 100 ele pode. A fonte 100, ele pode, inclusive, dizer que não tem mais fonte 100 e não, como vem fazendo, né? E não investir nada. Sim, sim. Infelizmente. Tá, o documento que eu falei, gente, sobre todo o processo burocrático, né, e normativo das emendas parlamentares, é essa aqui, né? Essa resolução número 1, de 2006. Depois a gente tem uma resolução número 3, que é de 2015, só que essa de 2015 é pequenininha. A que vale a pena, né? Porque só vai mudar 2 ou 3 artigos nessa primeira. O que vai realmente dar base para a gente entender esse processo das emendas parlamentares, né? A forma como ela deve ser apresentada, é essa resolução de 2006. E os demais portarias e medidas que eu coloquei aqui são complementares. Então, essa base legislativa aqui é a base legislativa das emendas como um todo. No próximo slide, pode passar, pessoa. No próximo slide, a gente tem a base legislativa e, principalmente, de orientação das emendas parlamentares no SUAS, no Sistema Único de Assistência. Então, aqui eu vou ter a portaria 580, a portaria 24, a portaria 22, e aí, assim, todas essas portarias, inclusive um guia de orientação, né, que é da 580, vai me dizer, né, o que eu posso fazer com as emendas. Eu vou ter aqui, né, padronização de veículo, padronização de mobilidade, né, de acessibilidade no SUAS, eu vou ter padronização, né, qual é a estrutura ideal dos equipamentos para aquelas emendas em que eu vou poder fazer reforma, em que eu vou poder comprar o imóvel. Então, essa aqui é a base legislativa de quem vai trabalhar com as emendas parlamentares no SUAS, tá? Inclusive também nas instituições não estatais, desde que elas façam parte da rede SUAS. Pode passar, pessoal. Aqui a gente tem uma classificação das emendas, né, para a gente entender como é que funciona mais ou menos o legislativo, né? Eu vou ter a emenda de apropriação, eu vou ter uma emenda de remanejamento e eu vou ter uma emenda de cancelamento. Então, se a gente lembrar que emenda, na verdade, é uma proposta de alteração na lei,
aqui o nome já vai dizer, né? A apropriação é aquela emenda em que o legislativo vai propor um acréscimo de recurso, né, para aquela programação que já está no projeto de lei orçamentária anual, né? Ou ele vai incluir ali uma nova programação. A de remanejamento, ele vai propor esse acréscimo de recurso, né, também, ou vai incluir uma nova programação, mas aí a fonte vai mudar, né, que vai ser uma fonte de recurso e vai anular a dotação de outro projeto. Então, é como se ele estivesse tirando recurso de um lugar para colocar em outro. Essas são as emendas de remanejamento. E a emenda de cancelamento é aquela que o cara lá vai propor que não, né? Que aquelas emendas, que aquele valor ali está muito alto para aquele fim, e aí vai propor que diminua, né, ou que exclua determinada proposta do projeto de lei orçamentária anual. Então, essas são as classificações de emendas. Pode passar. Aqui, eu só Mas trouxe essas classificações são dentro do legislativo, né? Na tramitação lá dentro, né? Lá Porque quando chega dentro. para a gente, já está pronta se é de incremento, se é de custeio, aquelas coisas. Não, quando chega para a gente, já é tipos de emenda. Isso, tá bom, tá bom. Tá? Isso aqui é só para a gente entender que tem disputa, muita disputa antes lá também. Aqui eu trouxe só para lembrar para a gente, né, que isso mudou em 2019, então é recente, as áreas temáticas da lei orgânica, da lei orçamentária anual. Então a gente tem 16 áreas temáticas, né, com as mudanças recentes do governo. A nossa área temática está aqui no quinto, né, cidadania e esporte, né, muito desvinculada aqui desse 16, né, que vai ser, tem outro ministério, né, família, direitos humanos, mulheres, enfim, apesar da gente saber da interlocução que esses temas têm nos territórios, né, em que a política realmente é implementada. Então, a área temática Mas da... como era antes? Desculpa, Diana, mas como era antes? O nosso antes dessa mudança era o quê? Então, antes da mudança, a gente não estava junto com o esporte, né? Era só cidadania, é isso? Era assistência social. Ah, tá. Então a gente perdeu o nome, porque a gente desvinculou total, né? Porque cidadania é Sim, muita sim. coisa. Sim, cidadania Nossa, é tudo, né? Como o próprio essa Ministério eu não já, sabia. né? É, o próprio Ministério, quando ele muda, né, ele fica um Ministério guarda-chuva, e aí ele pega tudo, né? Cidadania, que pode ser qualquer coisa, o esporte, que a gente sabe o que é, e várias questões ali de drogas e tudo mais, e isso dá um nó, né, em quem vai trabalhar com orçamento, porque você vai entrar numa disputa ministerial por um orçamento para áreas completamente diferentes, né? Não que uma seja mais importante que a outra, mas assim, com áreas que não conversam entre si, dentro do mesmo ministério. Isso possibilita maior disputa também, né? Além de dificuldade. Porque quando você tem lá a área especificamente assistência social, não tem dúvida, é assistência social. Agora, Uhum. cidadania é muita coisa. É Pois muita é. coisa e não é nada, né? Enfim. E o pior é que a gente sabe que não é à toa, né? Mas vamos lá, pode mudar, pessoal. Aqui esse slide aqui é muito importante, gente, porque isso aqui traz uma confusão danada, né, para os municípios. A gente tem duas modalidades de transferência de emendas, né? Independente dela ser de custeio ou independente dela ser de investimento, o que vai mudar a forma de execução dela é isso aqui, é modalidade de transferência. Eu tenho transferência especial e transferência com finalidade definida, né? A transferência especial, ela vai ser repassada diretamente ao ente beneficiado. Ela não precisa de celebração de convênio ou instrumento que seja parecido, né? Ela pertence ao ente federado, né? Ela tem uma aplicação em programações finalísticas das áreas de competência, né? E ela tem que ser aplicada com despesa de capital pelo menos um montante não inferior a 70%. O que acontece com essa transferência especial? O nome já diz, né? Ela é especial. Então, assim, ela não precisa, ela é mais livre, né? O município que recebe uma emenda de transferência especial, o gestor, de fato, vai decidir, ele vai decidir onde ele vai aplicar aquela emenda.
né? Agora, se ele receber uma transferência, uma emenda, né, com transferência com finalidade definida, essa transferência, essa emenda ela vai estar vinculada à programação dessa emenda, né? Ela vai ser aplicada também, obviamente, dentro daquilo que ela foi pensada, e as nossas emendas, normalmente, para assistência, são essas, né? São essas emendas com modalidade definida. Mas essa aqui, de transferência especial, foi a que mais cresceu no último ano, né? E aí, não vou aqui expor o que eu de verdade acho sobre isso, mas é... A gente sabe. Olha Então, só, vamos lá. deixa eu te perguntar. É, o link que você falou, que a gente faz o acompanhamento, a gente consegue ver também essa transferência especial? Então, quando tem o cadastro da proposta no sistema, ela vai ter lá o tipo de transferência que ela é, se ela é especial ou se ela é transferência com finalidade. Ou seja, então, digamos hipoteticamente, a gente está lá na comissão de orçamento acompanhando, viu que entrou, vai entrar esse tipo de emenda, então a gente pode se antecipar, por exemplo, e tentar um diálogo com o prefeito para pleitear que ela venha para assistência, por exemplo. Pode, pode, pode. Ok. Boa sorte. É... Vamos, pode passar, pessoal. Aqui, né, os tipos de emendas que tem, né? Além dessa questão do tipo de transferência, que é muito importante para a gente entender se a gente vai ter mais ou menos de liberdade na execução do recurso da emenda, a gente tem tipos de emenda, né? Uma delas é a emenda de comissão. Essas emendas de comissão aqui é como se fosse uma emenda coletiva, né? Ela é coletiva. Ela não é aquela individual que vem no nome do parlamentar. Então, a gente tem no Senado, né, e na Câmara dos Deputados, sempre comissões mistas, né, permanentes, e essas comissões elas podem também apresentar emendas à LOA. Então, essas emendas da comissão elas devem ser apresentadas, né, lá junto, tem que ter ata de reunião, porque tem que ter assinatura, né, de aprovando aquelas pessoas que fazem parte da comissão. Por comissão, podem ser apresentadas até 8 emendas, né, sendo 4 de apropriação e 4 de remanejamento. E essas emendas, apesar de elas serem propostas, né, por comissão, elas também vão ser avaliadas, né, pela comissão maior de aprovação da LOA. Então, é só para a gente entender que o fato dela ser coletiva também não exime ela de estar ali num processo de avaliação, né, de quem faz a aprovação final da LOA. Pode passar. Emendas de bancada, né? Essas emendas aqui, elas são um pouco mais difíceis, porque elas precisam de votação interna dentro das bancadas, das próprias bancadas, né? Eu estou falando aqui de bancada estadual ou regional. Então, eu posso ter uma emenda, por exemplo, da bancada da representação do Estado do Rio de Janeiro, ou eu posso ter emendas que são da bancada da região Sudeste, né? Então, essas emendas aqui, elas podem acontecer, elas são um pouco mais raras, mas elas são possíveis. E aqui eu coloquei esse link aqui no final, que tem uma lista, né, da quantidade de assinatura que as bancadas de cada estado precisam para aprovar uma emenda para ir para a votação. Aí, quem quiser, né, saber do Rio de Janeiro, de outros municípios, ou de outros estados, desculpa, é só seguir esse link aqui. Pode passar, pessoal. E aí as emendas individuais, que a gente já falou sobre ela, porque a gente adiantou, porque ela é, de fato, a que mais chega para assistência social. Como eu falei, cada parlamentar pode apresentar até 25 emendas, né? Elas precisam estar ali, né, dentro das leis, das diretrizes orçamentárias, e ela precisa resultar, né, ter uma dotação dentro de uma conclusão que uma emenda permite ter. Então, assim, são só para lembrar aqui as regras, né, que estão colocadas lá dentro da resolução de 2006. Pode passar. Aqui eu trouxe só para exemplificar, Celita, quando a gente fala, né,
de disputa, né, na lei orçamentária, a gente está falando, né, do que vai para cada unidade orçamentária. Aí aqui, no caso da assistência social, a gente tem duas unidades orçamentárias, né? Uma que é o Ministério da Cidadania, que é a administração direta, e a outra que é a 55901, que é a do Fundo Nacional, né, de Assistência Social. E, dentro também do Ministério da Cidadania, eu vou ter aqui a unidade orçamentária do esporte, né? Que é só da administração direta. Lembrando que, né, obviamente, as emendas passam pelo fundo de assistência, então, normalmente, elas vão aqui para essa unidade orçamentária 55901. Pode passar. Aqui sempre é um motivo de grande dúvida para quem faz, né, para quem recebe a emenda, né, aí é sempre difícil para as pessoas entenderem o que elas podem, o que elas não podem fazer, mas, na verdade, é algo bastante simples, né? A gente tem 3 grupos de natureza de despesa. Uma é a despesa corrente, que é custeio. Então, toda vez que você vê uma emenda GND3, ela vai ser sempre de custeio. Quando você vê uma emenda GND4, ela vai ser sempre de investimento, e o que é mais difícil na assistência é a GND5, que são de inversões financeiras. Então, com as emendas, eu posso fazer aqui, no caso de custeio, quase tudo, né? Eu posso comprar material de consumo, eu posso fazer pagamento de serviços terceiro, eu posso fazer adaptação dos equipamentos, né? Sejam eles CRAS, CREA, Centro Pop, eu posso também fazer reforma. Essas reformas, elas são internas, né? São modificações que não vão alterar ali o tamanho do imóvel. Quando eu tenho uma emenda de investimento, aí sim eu posso fazer construção ou ampliação desse equipamento, eu posso fazer aquisição de material permanente, né, que é a compra de mobiliário, enfim, para essa instituição. E a da inversão financeiras, ela vai ter ali uma aquisição de imóveis ou a questão de investimento em empresas estatais, mas isso não vem para assistência, tá, gente? Só coloquei aqui para a gente saber que ela existe, né? São 3 grupos de natureza de despesa quando a gente está falando de emenda parlamentar. Pode passar. Aqui é importante, porque é uma dúvida também que muitos municípios têm, da necessidade, né, de fazer chamamento público quando a gente vai fazer execução de recurso da emenda. Teve uma lei de 2015, né, que antes foi medida provisória, que alterou a lei 3019, que é a lei do Miroski, e uma dessas alterações, ela dá a oportunidade, né, de desobrigar o chamamento público com as ações de emenda, com dinheiro de emendas. Então, isso também abriu aí um outro leque, né, de forma de execução de recurso. Pode passar. Então, peraí. Então, quer dizer que com recursos de emenda eu não preciso fazer chamamento público, isso? Não. Que belezinha, meu Deus. Oh, sem comentários. Vamos deixar comentar depois. E aqui eu trouxe um pouco como é que estão os emendamentos no Ministério da Cidadania, né? Então, assim, eles chamam até de... Eles vão colocar aqui modalidade de aplicação, né, dentro de cada ministério. No caso do Ministério da Cidadania, eu vou ter 4 modalidades. Eu vou ter aqui de transferência para estados, que é a 30, a transferência para municípios. Quando eu tenho esse tipo de transferência, eu estou dizendo que é o município ou o estado que vai fazer a execução da emenda, ok? Quando eu transfiro pela 31 e pela 41, eu digo que o município e o estado vai receber aquele recurso e ele vai transferir o recurso para alguma instituição beneficiária. E aí ele vai transferir por meio lá de um termo de colaboração. Aí ele vai usar a Miroski. Então, existem essas 2 possibilidades aí. Mas isso dá para você identificar quando você vê lá a proposta, né? Porque esses códigos aqui, eles são
permanentes. Pode passar. E aqui a gente tem uma questão, falando da emenda dentro da assistência, as vedações de público, né? Se eu faço execução direta ou se eu vou transferir para alguma instituição esse recurso, eu preciso estar atenta a quem vai ser beneficiado com isso. Então, a vedação eu não posso, né, aplicar recurso de emendas para assistência social com outras políticas, saúde, educação, esporte e trabalho, e aqui ele vai trazer uma série, né, do que define esse outro público, uma série de vedações também, como, por exemplo, pagamento de taxa bancária, multas, impostos, né, tarifas públicas, enfim, tem uma série aqui, não posso contratar profissionais, né, que são expressamente da saúde, né, como fisioterapeuta, enfermeiro, fonoaudiólogo. Então, a gente tem muitas instituições, por exemplo, né, que é da assistência, que tem esses profissionais, e na hora do gestor daquela instituição fazer a folha de pagamento, ele tem que tomar muito cuidado, né, porque ele pode utilizar o recurso para pagar o pessoal que é reconhecido como trabalhador social, mas ele não vai poder usar esse recurso para pagar esse tipo de trabalhador. Então, os contadores, né, eles vão ter ali um trabalho para poder fazer essa divisão, para poder depois ter uma aprovação de contas segura. Pode passar. Ô, Diana, você não acha que é um contrassenso, não que eu seja a favor de compra de cesta básica, que eu não sou, mas eu acho um contrassenso você ter, por exemplo, a vedação aí para compra de cesta básica, mas no período da pandemia, das transferências emergenciais, veio transferência especificamente para compra de cesta básica, gente, no SUAS. Então, assim, ilógico isso, gente. Uma hora você reconhece que é, outra hora você reconhece que não é. Eu acho muito complicado isso, né? Mas, enfim, dá um nó. Mas tem também, além dessa suspensão, né, durante a pandemia, tem dentro do... É porque eu não trouxe aqui, mas tem dentro das possibilidades da ação, né, que a gente vai começar a falar da ação, tem a ação da segurança alimentar e nutricional, que está dentro do Ministério da Cidadania. Então, assim, o município pode receber emenda, aí eu não estou nem falando só de cesta básica, estou falando de todos os equipamentos, né, e serviços da segurança alimentar. Então, ele vai receber emenda exclusivamente para a segurança alimentar e nutricional. Essa aí que você está falando, na maioria das vezes, ela foi incremento, né? Ela não foi, na maioria das vezes, não foi uma emenda parlamentar. Ela foi um recurso de incremento fundo a fundo. Tem diferença. Não, eu sei, mas o que eu estou falando é dizer a emenda no SUAS. A gente está falando do mesmo sistema. Então, a lógica deveria ser a mesma, né? Enfim, e se para ser nesse sentido, então que viesse em valor, como está previsto, e a pessoa poder comprar aquilo que ela se alimenta. Então, você está falando, por exemplo, a gente tem aqui muitos nordestinos no Rio de Janeiro, né? Eles não comem feijão preto. Aí é obrigada a receber uma cesta básica com feijão preto, porque eu estou doando, você aceita porque eu estou doando, pô. Então, assim, muito complicado isso, né? Mas, enfim, segue. Vida que vai seguir, né? A gente que lute, os nordestinos também. É muito triste, gente, essas contradições, mas elas aparecem o tempo todo para a gente, né? Aqui a gente começa a falar da ação, né? Porque aí tem a diferença e tem as ações. A ação 219 sempre vai ser uma ação de emenda de estruturação da rede de serviço do SUS. Então, ela é uma ação que vai beneficiar aí a construção, ampliação dos equipamentos da assistência social, né? E também, não estou falando só da assistência pública, não. Também das organizações privadas da assistência social aqui também. Então, toda vez que falar estruturação da rede SUS, pode ser emenda para CRAS, CREA, Centro Pop ou instituições não governamentais. E tanto da especial quanto da proteção social básica. Pode passar. Aqui a gente tem uma observação, né, com relação à obra.
é que eu estou falando daquela do GND4 ou GND3, não é possível execução de obras, né, em entidades e organizações privadas, mesmo que essas entidades e organizações não tenham finalidade lucrativa. As obras, né, emendas, elas só podem beneficiar as unidades públicas estatais. Então, isso é uma regra, né? Daqui a pouco cai também, mas ainda é uma regra. Pode passar. Aqui, né, é tudo que eu posso fazer, né, com a GND4, que é aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículo. Quando eu tenho esse tipo de emenda, ela vai ocorrer sempre na modalidade fundo a fundo. E o que acontece com esse tipo de emenda que algumas organizações não conseguem entender? Que não, quando a gente recebe, mesmo que ela seja direcionada para instituições não governamentais, quem vai fazer a gestão desse recurso é o executivo, é o governo. Então, a responsabilidade é da prefeitura ou do governo do estado receber esse recurso, adquirir esses bens, fazer todo o processo de aquisição, né? Por exemplo, vou adquirir carros para poder para os CRAs e para os CREAs. Então, se o Estado recebeu esse recurso, ele vai fazer todo o processo licitatório e depois vai repassar a essas instituições com um termo de cooperação. Ih, gente, minha tela ficou toda preta. Meu Deixa eu computador te está com fazer uma essa. pergunta. Sim. Deixa eu só Consegue vir me aqui. ouvir? Eu vou conseguir te ouvir, eu só não consigo mais ver nada. Aí eu vou tentar entrar aqui no meu celular, pessoal, para continuar, tá? Já está acabando. Mas pode Então, falar, deixa eu te... pode fazer pergunta. Então, quando vem, por exemplo, um recurso para compra de veículo, tá? E aí, por exemplo, foi feito um chamamento, as entidades concorreram, já sabe para onde vai. Esse bem é do município, para uso da entidade, mas do município. Então, por exemplo, ela não é obrigada, por exemplo, a prestar contas do uso, ou se, por exemplo, foi roubada, ou quando a entidade ela deixa de existir, por exemplo, lá no estatuto diz que os bens dela têm que ir para uma congênere. Agora, este bem não é dela, é do município, então ela tem que devolver para o município. Como é que é isso? Consegue me ouvir, gente? Bem, Consigo. consegue, porque eu tive que sair do computador, quer dizer, ainda não, né? Não consigo nem desligar ele. Mas estou no celular. Então, Celita, esse acordo de Está cooperação. dando Peraí, eu vou ter que ligar o computador, microfonia. como é que está dando? Seu computador deve estar ainda funcionando, porque está dando microfonia. Nossa. Pior que depois não é nem para cortar isso da gravação, né? Mas vamos lá. A sua pergunta é que ela colocou, né, o termo de. Para mim, travou. Não sei se travou para os outros. Para mim também está travado, não estou mais ouvindo. Ela caiu. Ela caiu. Daqui a pouco ela deve voltar. Da preocupação dela, não tem problema não, que a gente edita. Ah, sim, é porque ela caiu, né? Ela deve estar voltando para o celular. A Brenda está dizendo que travou. A Brenda, ela, na verdade, a internet dela estava ruim, ela acabou caindo. E aí, como a gente está gravando,
o Adolfo, que é especialista nisso, vai fazer uma emenda na palestra de emenda parlamentar. Diana voltou. Diana, estava brincando aí com a emenda da emenda. Você está com o som fechado. Desculpa, gente. Enfim, tudo acontece, né, gente? O computador fica todo escuro, a casa Ao fica vivo é assim. Mas vamos lá. Diana, Sim. retoma com garbo, que a emenda depois do vídeo vai ficar legal. Esquece. Vai direto. Vai. Então tá bom. Então, isso que a Thalita falou, ela é real, né? A emenda vem para o município, né? Apesar dela estar destinada a uma instituição, e aí aquela instituição, quando receber, né, aquele bem, não é um bem dela, não é um patrimônio dela, é um patrimônio do município. Então, ela vai receber aquele bem junto com um termo de cooperação, e nesse termo vai estar lá as condições, né, de uso. É claro que assim, aquele bem não vai voltar para o município, né? Ele vai ser utilizado pela instituição e a gente vai acompanhando, porque ele foi, né, comprado, adquirido com o recurso público de uma emenda. Mas, assim, eu nunca vi ninguém devolver, tá? Não existe esse com o ente, né, federado que recebeu, no caso, Estado ou município. No Rio de Janeiro teve o caso das vans. E aí teve caso de van que foi para outra instituição, de uma van que estava devolvendo, de uma entidade que estava devolvendo, mas realmente a devolução para o município, não, até porque desgasta, né? Um bem que desgasta e o município não tem nem onde botar. O município nem quer. Exatamente. Aí coloca numa outra entidade, aí faz a documentação que está na guarda dela, aquela coisa toda. É isso. Pode passar, pessoal, a gente já está acabando. Aqui, só para a gente entender, né? A gente tem o que a gente chama de incremento temporário do piso da proteção social básica, né? Essa observação é de que existe, né, custeio que é repassado tanto para a básica quanto para a especial, né? Mas ele não é contínuo, né? Aí entra aquela nossa crítica sobre essa questão do orçamento da assistência social está tão repartido. Ele é repassado fundo a fundo, mas ele tem um tempo determinado. Então, a gente teve aí durante a pandemia, né, alguns incrementos. Antes da pandemia também teve, mas a gente precisa estar atento, né, que esses incrementos eles vêm, né, e eles vão embora. Ele é um recurso para dar um fôlego, né, mas ele não é um recurso contínuo. Pode passar. Aqui também, né, da proteção social especial. Aí, mais uma vez, a questão do termo de colaboração, né, quando a gente vê aí que na especial isso é mais comum, né, desse repasse para as instituições, principalmente da rede histórica, né, acolhimento, ILPI, abrigo, e aí sempre vai ser com o instrumento de termo de colaboração que vai fazer a execução desse incremento temporário. Pode passar também. Aqui, né, o que não é permitido, mais uma vez, né, a gente está falando aqui de obras em unidades que não são estatais, né, não pode pagar também servidores públicos, e isso aqui é um recado para os parlamentares, né, não podem indicar para unidades que não ofertam serviço. Então, por exemplo, eu posso indicar para o CRAS, para o CREAS, para o Centro POP, mas eu não posso indicar para a Secretaria Municipal de Assistência. Eu fui lá na secretaria, foi lá, um parlamentar visitou, ficou com calor, e aí ficou com pena dos servidores, falou assim, eu quero fazer uma emenda para vocês privatizarem aqui. Não pode fazer isso. A emenda sempre vai ser para unidades que prestam serviços à população, né? E emendas parlamentares também não pode, para execução via Estado da proteção social básica.
apesar da gente saber que em alguns estados do Brasil, né, alguns estados ainda executam alguns serviços da proteção social básica, ainda assim, né, eles não podem receber emendas para básica, somente município. Pode passar, pessoal. Aqui é só para exemplificar, né, como que isso vai aparecer lá no orçamento. Aqui são, né, as ações orçamentárias, o que pode ser aprovado, e ali os valores, né? Esses valores vão estar sempre ali como uma ideia do mínimo, mas isso é negociado, né, para poder chegar até o máximo. É só para a gente entender como é que isso fica organizadinho lá na LOA. Pode passar, querida. Aqui eu trouxe também para exemplificar, né, que o programa Criança Feliz, né, ele também entra aqui com uma possibilidade de receber emenda parlamentar, e aí vai ter uma ação, né, diferente, que é a ação 217. Então, assim, não vou nem entrar aqui na crítica que a gente tem a esse tipo de programa, mas é só para lembrar que, além, né, deles terem um recurso muito maior do que o da própria proteção social básica, eles também podem receber emendas parlamentares. Pode passar? Aqui a forma, né, como fica, né, o tipo que pode apoiar aí esse programa aí da primeira infância, que pode ser investimento ou custeio, como a gente tem nas outras também. Pode passar. Aqui eu trouxe o exemplo das plataformas, que são as plataformas em que tem o processo de trâmite, né, de cuidado com as emendas parlamentares. Eu vou ter duas. Uma é a Plataforma Brasil e o outro é o SIG-TV, né? A ideia é que um dia seja só a Plataforma Brasil, mas ainda tem muitas emendas tramitando via SIG-TV, né? E aí, no caso, o município precisa estar atento a essas duas plataformas, né? Que é lá que a emenda vai estar e lá que precisa ser validado, o gestor tem senha, né? O conselho, o parecer do conselho vai para dentro da plataforma, então é tudo de forma eletrônica, né? Não tem mais papel, não precisa mandar mais SEDEX para o Ministério, nada disso. Então, a Plataforma Brasil é uma dessas ferramentas, pode passar. Aí, na Plataforma Brasil, tem esse link aqui que eu falei para vocês, que é o link que vocês vão poder pesquisar, né, todas as emendas por município, né, ou por área, e vai depender do interesse. Pode passar. Aqui é o SIG-TV, né, lembrando que o SIG-TV é sempre um sistema aí que já é antigo, mas ele é muito utilizado. Tem várias dificuldades, né, para utilizar ele. As equipes técnicas do Estado e do município, às vezes, ficam enlouquecidas, mas, assim, ele é um instrumento que ainda funciona. Deixei o link dele, mas, assim, o acesso ao SIG-TV realmente é só com senha, né, do gestor. Pode passar. Aqui eu trouxe, né, as principais dificuldades operacionais do SUAS, né, para o SIG-TV e, consequentemente, para as emendas parlamentares. E aqui a questão do tempo aparece muito, né, e a questão da aprovação dos conselhos. Então, assim, teve a emenda, o gestor validou, fez o plano de trabalho, não tiver o parecer do conselho, a tempo, ele realmente perde a emenda, tá? Então, assim, não parecer do conselho é um impedimento, eles chamam de impedimento de ordem técnica, né, das emendas parlamentares. Pode passar. Aqui, Celita, entra aquela pergunta que você fez no início, né, do cronograma. Esse cronograma aqui é o cronograma, né, do governo federal. Como você pode ver, ó, o SIG-TV do Fundo Nacional, ele abre em março. Então, assim, ele abre para poder indicar, para poder já
os parlamentares, né, e a equipe técnica indicar as propostas, e depois tem todas essas datas aí, esse cronograma de execução. Então, essa articulação que você falou, ela tem que ser constante, né? Porque ali, quando for aprovada a lei orçamentária anual, é onde vai ser aprovado todas as emendas. Aí é um cronograma quando a emenda, inclusive, já existe, quando ela já foi aprovada, tá bom? Mas eu coloquei para a gente exemplificar, né? Tem procedimentos aí a serem cumpridos. Pode passar? Aí aqui, para a gente encerrar, eu queria trazer uma atualização, né? Eu fiquei buscando alguma coisa de mais nova sobre emendas parlamentares, e aí eu achei um projeto de lei, né? Mas, assim, o que é interessante nesse projeto de lei é a justificativa dele, né? Com relação às emendas e com relação ao fato das emendas hoje, que vêm para o SUAS, passarem pelas gestões municipais, né? Ainda que sejam aquelas impositivas e definidas para qual público que ela vai atender, o fato de elas passarem pelo Fundo Municipal de Assistência dá para a gente uma forma de, minimamente, conhecimento e dá ao controle social a oportunidade de dizer não para determinadas situações. Essa proposta aí de lei, ela muda isso completamente. Pode até passar esse slide, porque eu até decorei a fala dessa moça que faz essa proposta. Então, eu fui lá lá no cadastro, né, vi o que estava publicado, eu trouxe aqui a figura, mas eu copiei, eu fiz o print também da justificativa. Você pode passar, Celita? Aqui, olha. O que ela está propondo? Que as programações orçamentárias incluídas por emendas parlamentares no projeto, ao projeto de lei do orçamento anual que podem destinar recursos diretamente a entidades cadastradas no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, CNEAS, condicionadas ao compromisso da entidade de retirada de pessoas em situação de extrema pobreza, com a consequente exclusão no cadastro único na forma do regulamento. Então, o que ela está propondo é que as emendas parlamentares... Elas não... Oi? Que doido, muito louco isso. Ela está propondo que as emendas vão direto para as instituições, né? Não passem pela assistência, e com o compromisso dessas instituições retirar as pessoas da situação de extrema pobreza e, consequentemente, diminuir o número de pessoas no CADE. Eu queria saber qual instituição que vai conseguir fazer isso, né? Mas é a proposta dela. Aí vamos lá para a justificativa, porque fica pior. Passa aí o slide. Sério? Uhum. Ai, meu Deus. Então, justificação, né? Gente, eu não estou conseguindo ler aqui no celular. Você pode ler, Celita? Por favor. Vou ler, peraí. Tá. Com a presente alteração, temos por objeto permitir que as emendas parlamentares da Câmara, Senado e Congresso possam ser destinadas ao Sistema Único de Assistência Social, SUAS, nos mesmos moldes do que ocorre atualmente no Sistema Único de Saúde, SUS. Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas, conforme consta do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, CNES, cadastro de responsabilidade do Ministério de Saúde, com capilaridade em todas as unidades federativas e em todos os municípios do país. Pretendemos estabelecer um repasse direto vinculado, aí, né, tem mais coisa. Gente, é muito doido. Vinculado a todas as entidades que prestam assistência social, dispensando a intermediação das secretarias de assistência social de estados e municípios. Essa mulher não entende porra nenhuma, né? Desculpa, eu sei que está gravando, mas vou te falar. O repasse direto ficará condicionado ao compromisso da entidade de retirada
de pessoas da situação de extrema pobreza, com a consequente exclusão do cadastro único, conforme o detalhamento operacional a ser realizado em ato administrativo a ser publicado pelo Poder Executivo no exercício do seu poder regulamentar. Regulamento. Gente, essa figura é bolsonarista, né? Cara, eu não entendi nada, cara. Então, ela é do Que PROS, né? louco! Tá aí o nome dela. E aí é isso, né? A perspectiva dela, né, é que a intermediação da assistência social nas emendas, das secretarias de assistência social, não é bem-vinda. E que se ela tiver a oportunidade, o legislativo tiver a oportunidade de passar esse recurso direto para as instituições, a gente vai resolver o problema da extrema pobreza. Essa é a perspectiva dela, né? Uma loucura, mas tá aí, Não, tá é uma tramitando. mentira. Nem ela acredita, ela está querendo retirar as famílias do cadastro único. Ah, vai... Olha, não vou nem falar nada, porque isso já me irrita profundamente. Gente, e no início ela fala do sistema único. Gente, se está falando do sistema único, tem que passar via fundo, onde entra o controle. Confunde o poder público executivo com o controle do fundo. Gente, das Sim, entidades que têm registro, muito não sabe nada, mostra que ela não entende nada como é que funciona esse sistema. E a comparação exatamente. que ela faz não tem o menor cabimento. Sim, sim. Mas está aí, está tramitando. Pode passar aí, pessoal, o slide. Sério que isso está tramitando? Não foi só um exemplo, não, assim, que você tirou da sua cabeça, não, né? Não, eu fiz questão de fazer print por causa disso, que eu falei assim, gente, se eu só tiro essa informação aqui e falo, ninguém vai acreditar. Vou tirar o print da página do Senado que isso tá lá, tá acontecendo. Assim, tá tramitando, mas não tá, né? Ele foi publicado em fevereiro. E aí não foi para votação. Mas, assim, o fato de ter sido publicado significa que ele foi aceito para o debate, né? Mas, Então, gente, tá aí geralmente para quando acontece essas coisas, né, as entidades, né, elas gritam, olha isso, e fazem carta e repúdio. Não vi nada, ninguém falou nada. Pois é, mas está lá. Aqui no Mas não está finalzinho, na gente. hora de fazer? Não está na hora de puxar uma carta de repúdio? Eu Eu vou, eu acho que vou pedir para você, Diana, mandar o link para acessar diretamente, tá? tá aí, ó, nessas referências, o primeiro link é o do PL, desse projeto de lei. Tá vendo Ah, tá aí? bom. Tô Já é, vendo. aí você pode acessar, vai sair lá o trâmite, o texto integral. Eu sei que é muita informação, mas fechar com esse projeto de lei era isso, né? Era para a gente também poder pensar o quanto essa ideia da emenda parlamentar tem várias perspectivas, né? E uma delas não é tão positiva assim. Uma delas é pensar que realmente esse recurso pode ser utilizado independente do SUAS, né? Independente dos trâmites aí que a gente instituiu, que são trâmites, né, seguros para a utilização dos recursos dentro desse sistema. E aí a gente vê no que vai dar, né? Eu acho que não vai dar em nada, na atual conjuntura, né, a gente já está no finalzinho, já no início do segundo semestre, mas a forma da justificativa mostra bem, né, a perspectiva que se tem do SUAS. E isso é muito grave, né? Mas, Diana, mesmo que não dê em nada, eu acho que abre uma brecha. Sim, outra pessoa pode tentar novamente. Então, merece posicionamento e esclarecimento de que isso é absurdo, não cabe. A gente não pode deixar passar, porque mesmo que um paciente, daqui a um tempo depois, apresenta uma bizarrice e depois outra. Então, precisa sim, Sim, por sim. mais que não passe, tem que ter posicionamento, tem que ter resistência, né? É absurdo total. E a gente vive num momento, quando você estava passando do Criança Feliz, eu tinha até esquecido o Criança Infeliz. Né? Naquela época, a gente achava que aquilo era o maior ataque. Né? Diante da atual conjuntura, isso é o mínimo. Imagina, eu já estou até feliz pelo Criança Infeliz. Eu também, eu Que também. Eu já não fiquei. é o mínimo. A gente não imaginava o que a gente ia passar, o que viria. Né? Mas é isso, a gente não imagina, e se a gente não posicionar, vem coisa pior. Bem, sim.
Mas é isso, assim, aqueles links realmente vão fazer com quem não tiver interesse, aprofundar, né, avaliar as emendas que tem para o município, para o Brasil também. Eu estou fazendo um levantamento disso porque eu vou escrever um artigo com a Ariane sobre, né, as emendas parlamentares e esse movimento aí dentro do SUAS. E aí a gente tinha feito um levantamento do estado do Rio de Janeiro, né, acho que eu falei isso até na reunião do encontro do COEGEMAS aqui no estado, o quanto a quantidade, o valor, né, de emendas que veio para o estado do Rio de Janeiro, né, para vários municípios, né, ali no conjunto de municípios, ele é maior do que o volume de recurso dispensado fundo a fundo para toda a região sudeste. Então, assim, gente. Surreal. então, isso demonstra o quanto, né, as emendas vêm tomando aí um volume, uma importância, e como eu falei, assim, é legítimo, está na Constituição, mas assim, a distribuição desses recursos, ela se dá de uma forma muito injusta, porque ela vai depender muito da articulação, inclusive uma articulação político-partidária, né, e a gente sabe o quanto o SUAS é ainda fragilizado nessa correlação de forças. Então, a preocupação é grande. E aí vamos colocar isso para o debate, né, em algum momento. Precisa realmente dialogar sobre isso, porque a justificativa é que não tem recurso fundo a fundo, né, para os serviços, né, que são cofinanciados, mas tem para emenda, sabe? A gente viu isso nesse período aí da Covid, né, no pico, e é surreal. Na verdade, você retirou de um lado para botar no outro. Então, a gente precisa realmente ver. A própria professora Jucimere, né, naquele levantamento que ela faz, né, do fundo, ela vai fazer ali uma análise de que o que foi colocado como incremento para o SUAS, para a proteção básica e proteção social especial, foi um valor muito próximo daquilo que foi retirado da proposta inicial de orçamento para esses anos. Então, é como se você tira do fundo a fundo, né, você desconsidera a proposta do Conselho Nacional para o orçamento e você depois apresenta isso como incremento, quando, na verdade, era só o recurso que tinha que ter sido repassado, né, para os municípios, e aí sim tinha que ter um incremento, né, após esse recurso ser repassado na sua totalidade. Mas, enfim, gente, como eu falei, orçamento é luta, né, e é entendimento, assim, desses pequenos processos, né, claro que a gente não domina tudo, a gente não tem nem informação para isso, mas é algo que a gente realmente precisa estar atento aí no controle social. Bom, eu terminei, Celita. Se você quiser fazer as considerações, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Eu acho que eu já fiz muita pergunta no decorrer, né? Não sei se mais alguém tem. Alguém colocou no chat se era uma alternativa ou se era uma armadilha, a emenda parlamentar, né? Mas eu acho que você, no decorrer, já falou um pouquinho, já apontou. Eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta. Eu já vou dizer, minha filha, essa sua apresentação eu vou encadernar, vai virar documento de cabeceira, porque é muita informação, Diana, é muita informação para a gente processar, e aí a gente precisa mesmo estar o tempo todo olhando, porque gera dúvida. E aí, quando a gente não tem firmeza e certeza do que está fazendo, quando a gente está falando de controle social, a gente começa a provar aquilo pela ignorância, porque não sabe, alguém me diz que é assim, mas eu não sei se às vezes não é bem assim. Então, a gente realmente precisa se apropriar para poder dialogar, né? Para poder debater, para poder disputar, principalmente quando a gente fala de fundo público, é uma questão muito importante, está ligada diretamente e profundamente no controle social. Não adianta a gente conhecer as normativas, eu digo porque eu tenho deficiência nesse conhecimento, né? Mas se a gente não conhece essa questão orçamentária, financeira, de emenda, porque não se faz política pública sem recurso, né? Então, a gente precisa saber como é que as coisas tramitam, qual é o período, o que pode, o que não pode, mesmo aquilo que é legal, mas que, digamos, talvez não seja muito ético, de que maneira que a gente dialoga por cima, né? Com as instâncias de pactuação para a gente mudar. Agora, eu só posso fazer isso quando eu conheço, né? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa.
O silêncio diz tudo, né? Eu acho que, assim, foi muito esclarecedor, muito mesmo, né? Você explica de uma forma muito didática, mas, ao mesmo tempo, deixa um monte de interrogação, mas é isso que eu acabei de falar. Não é fácil, é difícil, a gente vai ter que aprofundar, e como ninguém tem pergunta, eu quero agradecer imensamente, dizer que a gente vai editar esse material, e aí eu vou mandar não só para o conselho, eu vou colocar no nosso canal, a gente tem um canal, né, do assessoramento, e vou mandar para você também, Diana, porque aí você vai poder fazer uso da melhor maneira que você quiser, tá bom? Agradeço profundamente, aí repasso a palavra para você, para suas considerações finais, né? E aí a gente encerra o nosso encontro de hoje. Tá bom. Então, gente, eu que agradeço de verdade, né? A gente sempre aprende mais, né? Porque quando alguém pede para a gente fazer esse tipo de apresentação, você tem que atualizar o que você já leu, você procura. Aí foi nessa procura que eu achei esse projeto de lei absurdo, e fiquei ontem, assim, quando eu achei isso, era meia-noite, não tinha nem como falar com alguém, né? Ia mandar uma mensagem para a Patrícia, para falar com ela, eu disse, não, gente, não é bonito isso, né? Você mandar mensagem meia-noite para uma pessoa dizendo que encontrou um projeto de lei absurdo. Mas é isso, né? Você fica naquele calor da emoção. Então, eu agradeço pela oportunidade, porque sempre me dá a chance de buscar e conhecer mais, de trocar informação, enfim. Queria dizer que realmente não é um tema simples, né? Então, tudo que eu pesquisei, assim, tudo que eu achei, eu coloquei lá nas referências, já com os links, para quem acessar esse material de verdade procurar, né? Não só as legislações, mas o manual. Esse manual de emenda 2022, ele está muito bom, né? Muito diferente dos outros. Os outros tinham, sei lá, 15 páginas, ele está completo, então também está lá o link para acessar esse manual 2022. Ele não traz só, né, as referências de 2022, traz esses conceitos que eu apresentei aqui também. Eu acho que é isso, gente. Como o Serita coloca sempre, né, orçamento é disputa, e disputa tem que passar pelo controle social, e de alguma forma a gente tem que estar preparado para esse debate. Então, gratidão.